Todos os caminhos levam a Roma. Capítulo 5. Scott à procura da igreja. Scott. Decidimos, portanto, voltar à cidade onde nós tínhamos conhecido. Queríamos estabelecer a nossa família numa localidade pequena e bonita, onde conhecêssemos muita gente, ao mesmo tempo que eu albergava a esperança de encontrar um trabalho que me permitisse ter as noites livres para poder estudar os problemas difíceis que me atormentavam. Aceitei a oferta de trabalhar como assistente do reitor do Grove City College. Era o emprego ideal. Trabalhava das 9 às 5 na administração, e ensinava a tempo parcial como professor convidado no departamento de teologia, dando uma matéria por semestre. Com isso, tinha as noites livres para estudar. Um dos meus antigos professores perguntou-me por que razão estávamos de volta à cidade. Tinham-me dito que tinha sido pastor de uma próspera igreja na Virgínia e que ensinava também no seminário local. Estava desconcertado com a nossa mudança. Insinuei-lhe que a vida nos arredores do Distrito de Colômbia era muito agitada. Queríamos dedicar-nos mais à família. Não podia dar-lhe todas as razões, pois nem eu próprio as conhecia com certeza. Pouco depois da mudança, durante uma visita aos meus sogros em Cincinnati, descobri uma livraria de livros usados que tinha adquirido a biblioteca de um defunto sacerdote católico, reconhecido especialista em Sagrada Escritura. Ao longo dos 2 anos seguintes, fui saindo daquela livraria com quase 30 caixas dos seus livros de teologia. Comecei a devorá-los, lendo 5, 6 e às vezes mesmo 7 horas por noite. Cheguei a examinar pelo menos 200 livros. Pela primeira vez estava em contato com o catolicismo nas suas próprias fontes, por assim dizer. Às vezes, à noite, brincava com Kimberly do que eu chamava adivinha quem é o teólogo. Numa ocasião li um texto do Concílio Vaticano II, e perguntei-lhe: quem escreveu isto? É parecido com os sermões que você fazia na Virgínia. Disse ela. Não imagina como tenho saudades de ouvi-lo pregar. Isto não é meu. É do Vaticano II. Acredita. Não me interessa nada disso. Foi a sua única resposta. Continuei a ler todo tipo de livros de teologia católica. Uma noite detive-me na sala de jantar, a caminho para o escritório, e disse-lhe: Kimberly, tenho que ser sincero contigo. Há um tempo que venho lendo muitos livros católicos, e creio que Deus me está me chamando para a Igreja Católica. Ela respondeu rapidamente: não poderíamos tornar-nos episcopalianos. Pelo visto havia algo mais terrível do que ser episcopaliano. Tudo menos católico. Entrei num seminário católico, de rito bizantino, para assistir à liturgia das vésperas. Não era uma missa, era apenas um ofício de oração, com todas as reverências, incenso e ícones, odores e sinos. Ao terminar, um seminarista me perguntou: o que é que você achou? Só consegui murmurar: agora já sei para que é que Deus me deu um corpo, para adorar o Senhor com o seu povo na liturgia. Voltei para casa procurando e pedindo insistentemente a ajuda de Deus. Ainda tinha esperança de encontrar algum defeito grave que me dissuadisse de me lançar ao Tibre, ou de me tornar um papista, como costumávamos dizer. Comecei então a interessar-me pela religião ortodoxa. Fui falar com Peter Gilkistis, um evangélico convertido à Igreja Ortodoxa de Antioquia, para saber por que é que ele tinha preferido a Igreja Ortodoxa Católica. As suas razões reforçaram a minha impressão de que o protestantismo estava errado, mas, ao mesmo tempo, achei a sua defesa da Igreja Ortodoxa como superior à católica insatisfatória e superficial. Depois de um profundo exame, dei-me conta que as diversas igrejas ortodoxas estavam irremediavelmente divididas, como acontecia com os protestantes, com a diferença de que os ortodoxos se encontravam divididos por nacionalismos étnicos. Havia grupos ortodoxos que se autodenominavam gregos, russos, romenos, búlgaros, húngaros, sérvios, etc. Coexistiram durante séculos, mas mais como uma família de irmãos que perderam o pai. Um estudo mais atento levou-me a concluir que a religião ortodoxa tem uma liturgia maravilhosa e uma rica tradição, mas ficou estagnada na teologia. Convenci-me também que tinha erros doutrinais, ao ter rejeitado alguns ensinamentos da Escritura e da Igreja Católica, especialmente a cláusula filioque,
e do Filho, que foi acrescentada ao credo no Concílio de Nicéia. Por outro lado, a sua rejeição do Papa como cabeça da Igreja parecia apoiar-se mais numa política imperial do que em sólidas bases teológicas. Isso ajudou-me a entender a razão pela qual, ao longo da sua história, os ortodoxos tendem a exaltar mais a figura do imperador e do Estado do que a do bispo e da Igreja, o que também se conhece como cesaropapismo. Veio-me à cabeça que a Rússia sofreu as consequências desta perspectiva ortodoxa ao longo do século XX. Desde a época do seminário, mantinha frequentes e longas conversas telefônicas com o meu velho amigo de Gordon Conwell, Gerry Matatix. Tínhamos grande afinidade espiritual e ele amava a Bíblia tanto como eu e odiava a Igreja Católica ainda mais do que eu. Naquela época era pastor de uma igreja presbiteriana em Harrisburg. Ambos partilhávamos a convicção de que a Igreja Católica era completamente diferente de certas denominações protestantes, como os metodistas, os luteranos ou a Assembleia de Deus, que estavam, a nosso ver, um pouco desviadas num ou noutro ponto da doutrina. Mas se a Igreja Católica estava errada, não era apenas em questões de pormenor, porque nenhuma igreja protestante sobre a terra tinha as extraordinárias e ofensivas pretensões que a Igreja Católica reivindicava como próprias. Por exemplo, os metodistas nunca mantiveram que a sua fosse a única e verdadeira igreja fundada por Jesus, nem os luteranos afirmavam ter como cabeça um papa que era o vigário infalível de Cristo sobre a terra, nem os responsáveis da Assembleia de Deus afirmavam possuir uma ininterrupta linha de sucessão que remontava ao próprio Pedro. Tal como o cardeal Newman antes de nós, Gerry e eu pensávamos que, se a Igreja Católica estava equivocada, era no mínimo diabólica. Se, pelo contrário, estava na verdade, então tinha que ter sido fundada e preservada divinamente, mas para ambos dificilmente esta era uma possibilidade séria. Para ser sincero, aterrava-me pensar o que aconteceria quando Gerry descobrisse o que eu tinha andado lendo e pensando. E como falávamos muito, calculei que seria apenas uma questão de tempo. Uma noite, finalmente, aconteceu. Estávamos conversando sobre a Escritura já fazia quase uma hora, quando de repente senti a necessidade de lhe ler um fragmento de O Espírito e as Formas do Protestantismo, do padre Louis Bolzet. Não pensava dizer-lhe o título nem o autor, nem sequer a crença religiosa. Só queria ver a sua reação. Depois de uma longa pausa, Gerry exclamou: "Puxa, Scott, isso está muito bem escrito." "De quem é?" A sua resposta deixou-me sem respiração, pois nunca pensei que gostasse. "O que faria agora?" Quase sem voz, respondi: "Louis Bolzet." "Bolzet? Nunca ouvi falar dele." "O que é?" "Anglicano." "Não. Não há problema, Scott, eu também leio autores luteranos." "Também não é luterano." "Então o que é?" "Metodista." "Não." "Então, Scott, o que é isto?" "Uma adivinha." "Deixe de brincadeiras." "É o quê?" Tapei a boca e murmurei: "Católico." Ouvi Gerry bater no telefone e dizer: "Scott, acho que tem um problema na linha e não consegui ouvir o que você falou." Balbuciei um pouco mais alto. "Disse que é católico." "Scott, realmente deve haver alguma coisa no meu telefone." "Juraria que falou que é um católico." "Foi o que disse, Gerry." "Na verdade, tenho lido muitos livros católicos. Ultimamente." Subitamente saiu tudo de golpe. "Tenho de confessar a você, Gerry, que encontrei ouro." Não sei por que é que no seminário nunca nos falaram dos pensadores e teólogos mais brilhantes dos tempos modernos, homens como Henri de Lubac, Reginald Garrigou-Lagrange, Joseph Ratzinger, Hans von Balthasar, Joseph Pepper, Jean Daniello, Christopher Dawson e Matthias Seeben. São magníficos apesar de estarem errados, são uma mina de ouro. Gerry ficou pasmado. "Calma, Scott. Mais devagar. Espera um segundo. O que é que está acontecendo?" "Gerry, preciso da sua ajuda", suspirei. "Claro que te ajudo", homem disse, "claro que te ajudo. Me mande uma lista dos títulos que leu, e eu lhe mando outra com os melhores títulos anticatólicos que conheço."
Foi assim que enviei a Gary uma lista dos melhores livros de teologia católica que tinha lido. Quando recebi a lista dele, verifiquei que já tinha lido todos os títulos que ele me recomendava. Depois de um mês, Gary voltou a telefonar. Kimberly mal podia conter a ansiedade. Tinha rezado intensamente para que Deus nos mandasse alguma ajuda. Enquanto eu atendia o telefone, ela sussurrou. Finalmente alguém se preocupa com você, querido. Pedirei pelos frutos dessa conversa. No mês transcorrido desde a nossa última conversa, Gary tinha lido todos os livros da minha lista, e até alguns mais. E agora pedia-me. Por favor, pode me mandar mais alguns títulos. Quero ser verdadeiramente imparcial. Para Kimberly, Gary era uma espécie de cavaleiro da reluzente armadura, enviado por Deus para resgatar o seu esposo da heresia. E tinha credenciais para tanto. Era um erudito Phi, Beta, Kappa, que se graduara em grego clássico e em latim, e fizera estudos de hebreu e de arameu. Estava, portanto, mais do que preparado para o combate. Claro, Gary. Vou enviar mais alguns títulos com muito gosto, respondi. Quase um mês mais tarde falamos durante 3 ou 4 horas, até cerca das 3 da manhã. Depois enfiei-me silenciosamente na cama para não acordar Kimberly. Mas ela sussurrou. Como foi? Estava completamente acordada. Foi impressionante, Kimberly. Sentou-se na cama. Sério. Sabia que o Senhor ouviria as minhas orações e que Gary te ajudaria. Sim, o Gary está me ajudando. Leu todos os livros. Scott, ele está mesmo levando isso a sério. Claro que sim. Então, o que é que ele pensa? Perguntou ela. Bom, disse que por enquanto não encontrou um único ponto da doutrina católica para o qual não se possa encontrar um suporte bíblico. Não era isto exatamente o que Kimberly esperava ouvir. O quê? Exclamou. Na escuridão ouvia enfiar-se na cama. Escondeu a cara no travesseiro. Começou a chorar. Procurei acalmá-la, mas ela exclamou. Não me toque. Sinto-me traída. Desculpa. Desculpa. Em todo caso, Gary continua estudando, por isso não perca a esperança. Gary, que supostamente iria ajudar-me, acabou por fraquejar. Começou a estudar mais a fundo a Escritura, e como consequência, descobriu todo o sentido da fé católica à luz da teologia da aliança e dos primeiros padres da Igreja. Falamos muito ao telefone, procurando descobrir em que é que a Igreja Católica estava errada. Tinha de estar. Como conseguiríamos prová-lo? Cada vez que pensávamos ter achado o calcanhar de Aquiles, não só encontrávamos uma resposta, como uma resposta inquestionável. Começamos a sentir-nos realmente inquietos. Nesse meio tempo, Kimberly acabava de dar à luz o nosso segundo filho, Gabriel. Outro filho significou uma enorme alegria, ao mesmo tempo, tornou mais premente a necessidade de resolver a situação. Agora, Kimberly era uma mãe muito ocupada, com pouco tempo para estudar teologia, e que se sentia cada vez mais ansiosa e confusa. Mas eu continuava lendo e estudando, como um fanático. Foi duro, porque Kimberly não queria ouvir falar da Igreja Católica. E mais duro ainda porque vários sacerdotes que visitei também não queriam falar sobre a Igreja. Saía discretamente à procura de algum sacerdote que pudesse responder a algumas das dúvidas que ainda tinha, mas, um após outro, desiludiram-me. A um deles perguntei-lhe. Padre Jim, o que é que devo fazer? Converter-me ao catolicismo. Em primeiro lugar disse-me não me chame padre, por favor. Em segundo lugar, creio que na realidade você não precisa se converter. Depois do Vaticano II, não é muito ecumênico converter-se. O melhor que pode fazer é ser simplesmente o melhor presbiteriano que puder. Fará melhor a Igreja Católica se mantiver onde está. Assombrado, respondi. Escute, padre, não lhe estou pedindo que me agarre pelo braço e me faça católico à força. Creio que Deus pode estar me chamando à Igreja Católica, que é aí onde quer que eu encontre o meu lar, a minha família de aliança. Ele respondeu friamente. Bom,
se o que quer é alguém que o ajude na sua conversão, você procurou a pessoa errada. Fiquei gelado. De regresso à casa, pedi ao Senhor que me guiasse até alguém que pudesse responder às minhas questões. De repente tive uma ideia, talvez devesse inscrever-me em matérias de teologia numa universidade católica. Enviei a minha candidatura para o programa de doutorado da Duquesne University, em Pittsburgh. Fui aceito e recebi uma bolsa. Semanalmente viajava até lá de automóvel para assistir às aulas. Em alguns dos seminários, eu era o único protestante, e o único estudante que defendia o Papa João Paulo II. Era algo paradoxal. De repente me achava explicando a padres, e até a ex-padres, como certas crenças católicas tinham o seu fundamento na Bíblia, especialmente na sua teologia da aliança. Não era certo que pudesse encontrar respostas para as minhas perguntas ali. Às vezes, na volta de Pittsburgh, acompanhava-me um amigo católico de Grove City, que se encontrava com o padre John Debicki, do Opus Dei. Antes, nunca tinha ouvido falar do Opus Dei. Tudo o que sabia é que era um sacerdote que levava a sério as minhas perguntas, dava respostas ponderadas e me fazia saber que rezava por mim. Era um homem humilde. Só mais tarde descobri que tinha estudado teologia em Roma, onde tinha feito doutorado. Vários católicos de Duquesne vieram falar comigo e comentaram: "Você realmente consegue tornar eloquente a Escritura. Soa católico o que você diz." Eu respondi: "Creio que é católico." Nesse dia à noite, perguntei em voz alta a mim mesmo diante de Kimberly: "Por que será que Gary e eu somos os únicos que vemos estas doutrinas católicas na Escritura?" Kimberly respondeu com um certo cinismo: "Talvez porque a igreja sobre a qual estão lendo já não existe." Talvez ela tivesse razão. Sentia-me assustado. Sabia que Kimberly pedia a Deus que alguém me ajudasse. Eu também rezava muito. Alguém me mandou um terço de plástico. Ao ver aquelas contas senti que me enfrentava com o obstáculo mais forte de todos: Maria. Os católicos não fazem a menor ideia de como é duro para os cristãos bíblicos aceitarem as doutrinas e devoções marianas. Mas eram já tantas as doutrinas da Igreja Católica que se tinham mostrado solidamente baseadas na Bíblia, que decidi dar um passo de fé neste ponto. Fechei-me no escritório e rezei silenciosamente: Senhor, a Igreja Católica demonstrou estar na verdade em 99% dos casos. O único grande obstáculo que ainda subsiste é Maria. Peço-te perdão de antemão se o que vou fazer te ofende. Maria, se és apenas metade do que a Igreja Católica diz que és, por favor, apresenta a minha petição que parece impossível ao Senhor mediante esta oração. Rezei então pela primeira vez o terço. Voltei a rezá-lo muitas outras vezes pela mesma intenção ao longo da semana seguinte, mas depois esqueci-me do assunto. 3 meses mais tarde me dei conta de que desde o dia em que tinha começado a rezar o terço aquela situação aparentemente impossível se tinha alterado completamente. A minha petição tinha sido ouvida. Senti-me muito envergonhado pelo meu esquecimento e ingratidão. Nesse momento agradeci a Deus a sua misericórdia e voltei a utilizar o terço, que não deixei de rezar desde esse dia. É uma oração poderosa, uma arma incrível, que ilumina o escândalo da encarnação. O Senhor elegeu uma humilde virgem camponesa e elevou-a para ser aquela que daria a natureza humana sem pecado à segunda pessoa da Santíssima Trindade, para que pudesse tornar-se nosso Salvador. Pouco depois, recebi um telefonema de um velho amigo da universidade. Tinha ouvido dizer que eu andava namorando com a prostituta da Babilônia, como ele mesmo disse. Não poupou palavras. Quer dizer que você já adora Maria, não é, Scott? Escute, Chris. Você sabe muito bem que os católicos não adoram Maria, simplesmente a veneram. E qual é a diferença, Scott? Nenhuma das duas coisas tem base bíblica. Não sabia o que dizer. De terço na mão, invoquei Maria para que me ajudasse. Revigorado, respondi: Olhe que pode ter uma surpresa. Ah, é? Por quê? Comecei a dizer a primeira coisa que me veio à cabeça. Realmente é muito simples, Chris. Simplesmente recorda 2 princípios bíblicos básicos. Primeiro, você sabe que, como homem, Jesus Cristo cumpriu à perfeição a lei de Deus,
incluindo o mandamento de honrar pai e mãe. A palavra hebreia para honrar, kaboda, significa literalmente glorificar. Ou seja, que Cristo não só honrou o seu Pai Celeste, como também honrou perfeitamente a sua mãe terrena, Maria, outorgando-lhe a sua própria glória divina. O segundo princípio é ainda mais simples, a imitação de Cristo. Imitamos Cristo não só honrando as nossas próprias mães, como também honrando aqueles que ele honra, e com o mesmo tipo de honra que ele lhes dá. Seguiu-se uma longa pausa antes que Cris dissesse: "Nunca tinha ouvido as coisas apresentadas desse modo." Para ser franco, eu também não. Cris, isto é apenas um resumo do que os papas têm dito ao longo dos séculos sobre a devoção a Maria. Cris voltou ao ataque. Uma coisa são os papas, mas onde é que isso aparece na Escritura? Respondi instintivamente. Cris, Lucas 1:48 diz: "De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada." É isso que faz o terço, cumprir a Escritura. Seguiu-se outra longa pausa, antes de Cris mudar rapidamente de tema. A partir de então, senti que a recitação do terço me ajudava a aprofundar na minha própria compreensão da Bíblia. A chave era, obviamente, a meditação dos 15 mistérios, mas também me dei conta de que a própria oração confere uma certa perspicácia teológica para considerar todos os mistérios da nossa fé de acordo com algo que ultrapassa muito, mas não se opõe à capacidade racional do intelecto. É o que alguns teólogos designaram como a lógica do amor. Descobri pela primeira vez essa lógica do amor ao contemplar a Sagrada Família em Nazaré, modelo de todo o lar. A Sagrada Família, por sua vez, apontava para a aliança, e em última instância, para a própria vida íntima de Deus como eterna Sagrada Família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta belíssima e convincente visão começou a encher o meu coração e a minha mente, mas não estava ainda muito certo de poder identificar a Igreja Católica como a expressão terrena da família da aliança de Deus. Para chegar até lá precisava de muito mais oração e estudo. Durante essa etapa, Guerra e eu continuamos com as nossas conversas telefônicas. Um dia convidou-me a acompanhá-lo a um encontro com um dos nossos mais brilhantes mestres, o Dr. John Gerstner, um teólogo calvinista formado em Harvard e de fortes convicções anticatólicas. Guerra tinha-lhe comentado que estávamos estudando com muita seriedade as afirmações da Igreja Católica, pelo que ele estava mais do que disposto a encontrar-se conosco e a responder às nossas questões. Guerra organizou o encontro. Devíamos levar o Novo Testamento em grego, a Bíblia em hebreu, os textos dos concílios em latim e tudo o mais que quiséssemos, e devíamos estar preparados para debater qualquer questão, especialmente o tema da sola fides. Ficamos de nos encontrar os três para jantar no York Steakhouse, próximo da casa de Guerra, em Harrisburg. Isso significava que o Dr. Gerstner e eu viajaríamos juntos durante várias horas, tanto na ida como na volta. Sentia-me entusiasmado e nervoso ao pensar que teria a oportunidade de falar com um especialista tão erudito e devoto. Já durante a viagem, Dr. Gerstner e eu tivemos 4 horas de intensa discussão teológica. Comecei a tirar toda a reserva de argumentos que tinha preparado, todos sobre a Igreja Católica como ponto culminante da história da salvação no Antigo Testamento, e como materialização da Nova Aliança. Dr. Gerstner ouviu-me com atenção e respondeu a cada ponto com interesse e respeito. Parecia contemplar os meus argumentos como algo inovador, mas ao mesmo tempo insistia em que não justificavam por si só que alguém mudasse para a Igreja Católica, a que ele chamava a Sinagoga de Satanás. A certa altura, perguntou-me: "Scott, que suporte bíblico encontra você para o Papa?" Dr. Gerstner, o senhor recorda como o Evangelho de Mateus enfatiza o papel de Jesus como filho de David e rei de Israel, enviado pelo Pai para inaugurar o reino dos céus. Creio que Mateus 16, 17, 19 nos mostra como Jesus estabeleceu esse reino. Deu a Simão 3 coisas: primeiro, um novo nome, Pedro, ou Pedra; segundo, o seu compromisso de edificar a sua igreja sobre Pedro, e, terceiro, as chaves do reino dos céus. É este terceiro aspecto que me parece mais interessante. Quando Jesus fala das chaves do reino, está se referindo a um importante texto do Antigo Testamento, Isaías 22, 20, 22, onde Ezequias, o herdeiro do trono real de David e rei de Israel nos tempos de Isaías, substitui o seu velho primeiro-ministro,
Shebna, por um novo, chamado-lhe assim. Qualquer pessoa podia dizer qual dos membros do gabinete real era o novo primeiro-ministro, pois tinham-lhe sido entregues as chaves do reino. Ao confiar a Pedro as chaves do reino, Jesus estabelece o cargo de primeiro-ministro para administrar a igreja como o seu reino na terra. Portanto, as chaves são um símbolo da missão e do primado de Pedro, para ser transmitido ao seu sucessor. Assim foi sendo transmitido ao longo das épocas. É um argumento muito engenhoso, Scott replicou. E como o refutamos nós, os protestantes? Bom, não creio tê-lo ouvido antes. Teria que pensar sobre isso um pouco mais. Continua com os outros argumentos. Prossegui então descrevendo como a família da aliança era o princípio central ou a ideia-chave da fé católica. Explica Maria como nossa mãe, o Papa como nosso pai, os santos como nossos irmãos e irmãs, e as celebrações e dias de festa como festas de aniversário. Dr. Gerstner, tudo isso adquire significado quando se considera a aliança como ponto central da Escritura. Ele escutava atentamente. Scott, acho que você está levando longe demais este assunto da aliança. Talvez tenha razão, Dr. Gerstner, mas estou totalmente convencido de que a aliança é central em toda a Escritura, tal como ensinaram os grandes protestantes João Calvino e Jonathan Edwards, só que também estou convencido de que a aliança não é um contrato, como eles pensaram, mas antes um vínculo familiar sagrado entre Deus e o seu povo. Se estou enganado em alguma destas questões, mostre-me onde, por favor. Poderia salvar a minha carreira. Ele respondeu. Espera até nos encontrarmos com Gary. Uma vez chegados ao lugar da reunião, estivemos durante horas e horas a esmiuçar uma grande quantidade de temas, mas sobretudo a questão da justificação. Apresentei a perspectiva católica, segundo a qual a justificação não é apenas uma mera absolvição, mas, à luz do Concílio de Trento, uma divina filiação. Durante 6 horas, Gary e eu apresentamos vários pontos de vista católicos, nenhum foi refutado. Colocamos também muitas perguntas que não tiveram uma resposta satisfatória. Ao terminar, Gary e eu olhamos um para o outro, ambos estávamos pálidos. Para nós, havia sido um choque. Tínhamos desejado e rezado para que alguém nos livrasse da humilhação de termos de nos converter. Num momento em que ficamos sozinhos, disse-lhe. Gary, sinto-me atraiçoado pela nossa tradição reformada. Vim aqui pensando que íamos ser salvos das águas, mas a Igreja Católica não perdeu um único ponto. Os textos do Concílio de Trento foram tomados fora do contexto. Sem se dar conta, o concílio tem sido mal interpretado em seus cânones, ao desligá-los das definições formuladas nos decretos. Na volta para casa, falei muito mais com o Dr. Gerstner. Pedi-lhe que me mostrasse onde é que a Bíblia ensina a doutrina da sola Scriptura. Mas não me deu um único argumento novo. Em vez disso, colocou-me uma pergunta. Scott, se você concorda que agora nós possuímos a palavra de Deus inspirada, sem erros na Escritura, o que mais pode nos faltar? Respondi. Dr. Gerstner, não creio que a questão principal seja saber o que é que precisamos. Mais uma vez que o pergunta, exponho-lhe o meu ponto de vista. Desde a época da Reforma, foram surgindo mais de 25.000 diferentes confissões protestantes, e os especialistas dizem que na atualidade surgem 5 novas por semana. Cada uma delas afirma seguir o Espírito Santo e o sentido autêntico da Escritura. Deus sabe que devemos precisar de algo mais. O que eu quero dizer, Dr. Gerstner, é que quando os fundadores da nossa nação nos deram a Constituição, não se contentaram apenas com isso. Imagine o que teríamos hoje se a única coisa que nos tivessem dado fosse um documento, por muito bom que fosse, junto com a recomendação, que o espírito de George Washington guie cada cidadão. Teríamos a anarquia, que é precisamente o que temos nós, protestantes, no que se refere à unidade da Igreja. Em vez disso, os nossos pais fundadores deram-nos algo mais do que a Constituição, deram-nos um governo formado por um presidente, um Congresso e um Senado, todos eles necessários para aplicar e interpretar a Constituição. E se isso é necessário para governar um país como o nosso, o que é que será necessário para governar uma igreja que abarca o mundo inteiro? É por isso, Dr. Gerstner,
que começo a acreditar que Cristo não nos deixou apenas com um livro e o seu Espírito. Aliás, o Evangelho não diz uma única palavra aos apóstolos a respeito de que deviam escrever. Além disso, só menos da metade deles escreveram livros que foram incluídos no Novo Testamento. O que Cristo disse realmente a Pedro foi: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso, vejo mais lógico que Jesus nos tenha deixado juntamente com a sua igreja composta por um papa, bispos e concílios, tudo o que é necessário para administrar e interpretar a Escritura. O Dr. Gestner fez uma pausa para pensar. Tudo isso é muito interessante, Scott, mas você disse que não acha que esse seja o tema principal. Qual é então para você o tema principal? Dr. Gestner, creio que a questão principal é o que a Bíblia ensina sobre a Palavra de Deus, já que em nenhum lugar reduz a Palavra de Deus apenas à Escritura. Pelo contrário, a Bíblia diz-nos em muitos lugares que a autorizada Palavra de Deus deve buscar-se na Igreja, na sua tradição, 2 Teis 2, 15, 3, 6, assim como na sua pregação e ensino, 1 Pedro 1, 25, 2 Pedro 1, 20, 21, MT 18, 17. Por isso, penso que a Bíblia apoia o princípio católico de solum verbum Dei, só a Palavra de Deus, em vez do princípio protestante sola Scriptura, só a Bíblia. O Dr. Gestner respondeu insistindo, uma e outra vez, que tanto a tradição católica, como os papas e os concílios ecumênicos, todos eles ensinaram coisas contrárias à Escritura. Contrárias a que interpretação da Escritura? Perguntei além disso, todos os historiadores da Igreja estão de acordo em que recebemos o Novo Testamento do Concílio de Hipona, no ano 393, e do Concílio de Cartago, no ano 397, e ambos enviaram as suas decisões a Roma, para serem aprovadas pelo Papa. O senhor não acha que do ano 30 ao 393 é demasiado tempo para estarmos sem Novo Testamento? Além disso, havia muitos outros livros que as pessoas de então pensavam que poderiam ser inspirados, como a Epístola de Barnabé, o Pastor de Hermas e os Atos de Paulo. Havia também múltiplos livros do Novo Testamento, como a segunda carta de Pedro, a carta de Judas e o Apocalipse, que alguns consideravam que deviam ser excluídos. Afinal, que decisão seria digna de crédito e definitiva se a Igreja não ensinasse com autoridade infalível? O Dr. Gestner replicou em tom calmo. Os papas, os bispos e os concílios podem enganar-se e de fato se enganaram. Scott, como é que você pode pensar que Deus tornou Pedro infalível? Refleti durante um momento. Bom, Dr. Gestner, tanto protestantes como católicos estão de acordo em que Deus deve ter tornado infalível Pedro pelo menos em 2 ocasiões, quando escreveu a primeira e a segunda epístola de Pedro, por exemplo. Ora, se Deus o pode tornar infalível para ensinar com autoridade por escrito, por que é que não podia preservá-lo do erro ao ensinar com autoridade em pessoa? Do mesmo modo, se Deus pode fazer isso com Pedro e com os outros apóstolos que escreveram a Escritura, por que não podia fazer o mesmo com os seus sucessores, especialmente ao prever a anarquia que se chegaria se não o fizesse? Por outro lado, como podemos estar seguros de que os 27 livros do Novo Testamento são em si mesmos a infalível palavra de Deus se foram papas falíveis e concílios falíveis que nos deram essa lista? Nunca esquecerei a sua resposta. Scott, isso significa simplesmente que o que podemos ter é uma coleção falível de documentos infalíveis. Isso é realmente o melhor que o cristianismo protestante histórico consegue proporcionar. Sim, Scott, tudo o que podemos fazer são juízos prováveis baseados na evidência histórica. Não temos nenhuma outra autoridade infalível além da Escritura. Mas, Dr. Gestner, como eu posso saber que é realmente a palavra de Deus infalível o que estou lendo quando abro Mateus ou Romanos ou Gálatas? Como te disse, Scott, tudo o que temos é uma coleção falível de documentos infalíveis. Senti-me de novo muito insatisfeito com as suas respostas, embora soubesse que apresentava com toda a honestidade as teses protestantes. Fiquei ali sentado, meditando no que ele dissera sobre a última fonte da autoridade, e sobre a inconsistência lógica da posição protestante. A minha única resposta foi: bom, se as coisas são assim, Dr. Gestner, acho que devemos ter a Bíblia e a Igreja. Ou as duas ou nenhuma.
Cheguei em casa na madrugada do dia seguinte. Quando contei a Kimberly os resultados da reunião, ela entrou em pânico. Esperava que a conversa tivesse resolvido o problema. Pediu-me um compromisso. Por favor, não faça nada precipitadamente. Seria extremamente doloroso. Assegurei-lhe. Se me converter, Kimberly, não será antes de 1990, prometo. E só me converterei se for absolutamente necessário, se não tiver outra saída em face dessas conclusões. Estávamos em 1985. Parecia-me tempo suficiente para dar o passo de modo intelectualmente respeitável, se finalmente me convertesse. Ela disse. Está bem. Acho que posso viver com isso. Depois de muita oração, vimos que eu precisava trabalhar neste assunto em tempo integral. Decidimos que o melhor seria ir para Marquette University, onde tinha descoberto uma excelente equipe de teólogos católicos que amavam a igreja e ensinavam muito bem a sua doutrina. Encontrava-se lá um jesuíta, professor de teologia, o padre Donald Kieff, especialista em teologia da aliança. Quando soubemos que Marquette me tinha admitido no programa de doutorado em teologia, e que além disso me oferecia uma bolsa completa e um trabalho como professor assistente, sentimos que era o Senhor quem nos guiava. Mal sabia eu, mal sabíamos nós, que o nosso casamento estava a ponto de defrontar o período mais sombrio e tormentoso que alguma vez pudéssemos ter previsto. Kimberly. Quando regressamos a Grove City, estávamos entrando no outono da nossa história. Os ventos de mudança tinham começado a soprar. As cores eram muito belas, mas as mudanças que anunciavam eram presságios de letargo e de morte. A mudança trouxe também alguma alteração no ritmo da nossa vida familiar. Scott começou o seu horário de trabalho das 9 às 5, como assistente do reitor do Grove City College. Eu concentrei-me em Michael e em renovar as nossas amizades. O trabalho de Scott permitia-lhe dispor das noites para estudar durante horas e horas. Metia-se no escritório, fechava a porta, e eu não tinha nenhum desejo de que a abrisse. Não estava interessada em saber o que é que andava lendo. Enquanto ele conservasse a porta fechada, tudo para mim estava em ordem. Realmente começávamos a ter diferentes convicções, por um lado porque eu estava muito ocupada, e grávida do nosso segundo filho, e por outro, porque não me interessava o que Scott fazia. Tinha a certeza de que ele estava se afastando para uma margem, mas que por fim voltaria atrás. O importante para mim era manter-me firme. Uma noite acordou-me, entusiasmado com um pensamento. Kimberly, você se dá conta de que estamos rodeados aqui neste mesmo momento por Maria, os santos e um sem número de anjos? Reagi de imediato. No meu quarto, não. Nem pensar. O que Scott disse me perturbou. Maria? Scott pensava muito nela naquela época. Parecia que os católicos se centravam em Maria, como nós protestantes nos centrávamos em Jesus. Era a pessoa acessível ou podíamos esconder-nos nas pregas do seu manto, em vez de encarar o rosto severo de Deus Pai. Maria era como a grande porta dos fundos para obter o favor de Deus, enquanto Jesus continuava a ser a incômoda porta principal. Repugnava-me pensar nessas coisas. Tinha lido em certa ocasião uma história sobre um homem que estava restaurando o teto de uma bela capela italiana, e que um dia viu entrar uma americana que começou a rezar na igreja. Pensou que podia passar um momento divertido, e começou a dizer lá de cima, "Sou Jesus." A mulher não fez caso. Falou então um pouco mais alto, "Sou Jesus." Nenhuma resposta. Por fim, o homem disse ainda mais alto, "Sou Jesus." A mulher olhou para cima e gritou, "Cala-te. Estou falando com a tua mãe." A minha impressão pessoal sobre o modo como os católicos consideravam Maria fazia-me pensar que estavam substituindo o amor, a devoção e a adoração devidos a Jesus pelo amor, a devoção e até a adoração a Maria. Exprimi esta preocupação a Scott, que a rebateu fazendo-me notar o quase total abandono no qual os protestantes a deixavam, ao ponto de nem sequer falarem dela, apesar de ter sido, pelo menos, a escolhida, a mulher mais privilegiada de todos os tempos, que levou no seu seio o Filho de Deus e lhe deu a sua natureza humana.
Talvez os protestantes pensassem que assim compensavam a excessiva atenção que lhe dedicavam os católicos. Quando me convidaram a falar no jantar de Natal das senhoras da igreja, Scott animou-me a falar de Maria. Preparei então um estudo sobre Maria, como mulher de Deus, sem expor nenhum dos conceitos católicos sobre ela, nos quais ainda não acreditava. Disse-lhes que não tivessem medo de honrá-la como a mãe de Nosso Senhor, pois Jesus era ao mesmo tempo Filho de Deus e Filho de Maria. Assim que acabei a palestra, as duas esposas dos pastores cantaram What Child Is This, mudando propositadamente as últimas palavras da estrofe, em vez de o bebê, o filho de Maria, cantaram o bebê, o Filho de Deus, porque, pouco antes do jantar, um dos pastores tinha expressado a sua preocupação de que a letra original exagerasse a honra atribuída a Maria. Que belo exemplo para ilustrar a minha palestra! Recordei uma aula no seminário em que o Dr. Nicole disse que um concílio ecumênico tinha definido Maria como Theotokos, Mãe de Deus. A princípio aquilo nos ofendeu, ela não tinha criado Deus. Mas ele esclareceu rapidamente o sentido desta afirmação. Era necessário para a nossa salvação que Jesus fosse tão plenamente humano como plenamente divino, duas naturezas numa só pessoa, a de Deus Filho. Portanto, dado que Maria é a fonte da sua natureza humana, ela é a mãe de Jesus, e dado que Jesus é Deus, ela é a mãe de Deus. Não havia, portanto, razão para nos escandalizarmos com esta verdade, insistia o Dr. Nicole, já que era a garantia da nossa salvação. Um dia, ao entrar na sala de jantar, Scott me disse: "Estive lendo uma grande quantidade de livros católicos ultimamente. Talvez Deus esteja me chamando para a Igreja Católica. Não poderíamos ser episcopalianos?" Foi a minha resposta imediata. Tal como estavam as coisas, preferia continuar a ser protestante como episcopaliana do que tornar-me católica. Ele sorriu, dando a entender que compreendia a razão da minha pergunta. Depois pediu-me que rezasse por ele. Rezava por ele com gosto, mas não queria conversar sobre as convicções que iam se enraizando na sua alma. Nesses momentos, só desejava manter Scott e as suas novas convicções longe do meu alcance. Durante um passeio, quis partilhar comigo gentilmente as suas dúvidas e convicções. Disse-lhe: "Scott, você é muito inteligente. Pode convencer qualquer pessoa em qualquer assunto." Ele replicou: "Então, não tenho ninguém com quem falar sobre nada?" Isso me tocou no fundo do coração. Como pude dizer-lhe, ou até pensar, que não queria falar sobre as suas reflexões teológicas, quando todo o nosso casamento se baseava precisamente nesse tipo de partilha? O fato de Scott ser uma pessoa muito persuasiva não me dispensava de enfrentar a verdade. Mas eu não queria ouvi-la. Era muito arriscado, e eu tinha muito a perder. Pelo menos, deveria ter sentido certa curiosidade em saber a razão pela qual o meu marido considerava que o catolicismo era tão bíblico, entre outras coisas, porque a Bíblia era a base das minhas próprias convicções. Mas sentia-me excessivamente ameaçada para querer perguntar-lhe. Comecei a sentir-me como se estivesse casada com um homem com quem não tinha casado. Tinha me casado com um presbiteriano reformado, não com um cristão qualquer. Contudo, Scott recordou-me que o que havia me atraído nele foi o fato de ser um cristão centrado na Bíblia, coisa que ainda continuava a ser. Suplicou-me que caminhasse ao seu lado na sua busca, mas eu não podia. Não queria. Scott afinal tinha sido um anticatólico convencido, que pensava que não se podia ser ao mesmo tempo um cristão zeloso e um católico. Eu, em contrapartida, mantinha um ponto de vista mais equilibrado. Os católicos podiam ser cristãos, mas não havia necessidade, e muito menos desejo da minha parte, de ser católica. Talvez todos esses estudos pudessem ajudá-lo a ser menos crítico em relação aos católicos e menos radical, mas deixar de condená-los não significava juntar-se a eles. Scott sentia que andava à procura da Mãe Igreja, e que talvez a tivesse encontrado no catolicismo. Em contraste, eu nunca tinha sentido uma aguda necessidade de busca, talvez por ter sido criada dentro de uma família e de uma igreja tão fortemente evangélicas, que tinham preenchido essa necessidade. Comparando as convicções de Scott de agora com as que tinha quando
Estávamos na universidade, pareciam-me claramente diferentes. Scott via uma continuidade onde eu só encontrava descontinuidade. Scott explicava isto com uma analogia. Uma semente de carvalho não parece um carvalho, mas tem em si todas as potencialidades para vir a ser um carvalho. Costumava dizer, aquilo em que eu acreditava na universidade e no seminário está chegando agora a um florescimento mais rico do que nunca. Houve um crescimento orgânico, embora as minhas crenças pareçam diferentes do que eram no princípio. Ainda creio na Bíblia. Ainda sou um cristão comprometido. A analogia era plausível, deve-se reconhecê-lo, mas também era possível que estivesse enganando-se a si mesmo e metendo-se em verdadeiros problemas teológicos. Procuramos o conselho do meu pai, que me urgiu a manter-me a par das investigações de Scott. Mesmo que não quisesse dedicar-me a esse estudo, em nada nos ajudaria a ir crescendo a ritmos desiguais. Por fim, aceitei ler um livro, A Fé dos Nossos Pais, do cardeal Gibbons. Era um livro simples, mas com muita lógica, e isso me incomodou. O catolicismo não podia ser tão claro. Senti-me tão contrariada que joguei o livro para o outro lado da sala, coisa que nunca tinha feito antes. Não, pensei, vou limitar-me a esperar que Scott encontre por si mesmo o caminho de regresso à verdade. Tenho um master em teologia. Será que preciso começar a aprender tudo outra vez, voltar às primeiras letras da teologia? Tinha uma vida muito ocupada para fazer isso. O salmista expressa os sentimentos que me embargavam então, SL 69, 14, 17. Quanto a mim, Senhor, a minha oração sobe até vós. No tempo propício. Respondei-me, Senhor, pela grandeza do vosso amor. Com a fidelidade do vosso auxílio. Tirai-me do lodo para que me não afunde. Respondei-me, Senhor, porque o vosso amor é bondade. Segundo a vossa grande compaixão, voltai-vos para mim. No meio de toda esta tormenta teológica em casa, o Senhor abençoou-nos com outro filho maravilhoso, Gabriel Kirk, no nosso 5º aniversário de casamento, 18 de agosto de 1984. Ao dá-lo à luz, recordei uma oração que Scott e eu tínhamos rezado na primeira vez que saímos juntos, que Deus fizesse nascer muitos homens piedosos. Pensei, Senhor, será o Gabriel e pela mesma razão, o Michael imparte uma resposta às nossas orações de então. É sem dúvida uma maneira lenta de fazer discípulos, mas, por favor, ajuda-nos a criá-los de forma que sejam homens piedosos e entregues a ti. O primeiro ano de vida de Gabriel foi bastante agitado. Além de cuidar dos nossos 2 filhos, muitas outras atividades interessantes consumiam o tempo que eu poderia ter dedicado a estudar e a resolver os problemas entre mim e Scott. Dirigia 3 estudos bíblicos, presidia o grupo local a favor da vida, e ajudava a recrutar advogados pró-vida no campus do Grove City College. Scott trocou o seu trabalho em tempo integral na universidade por outro, em tempo parcial, com jovens, em 2 igrejas e na universidade. Começou também a preparar o doutorado na Duquesne University. Apesar de ser uma instituição católica, ele era com frequência o único defensor da fé católica nas aulas. No meio de todas estas ocupações, Scott prosseguia a sua busca. Ao ver que o seu interesse pela Igreja Católica não diminuía, comecei a considerar o peso de tudo o que perderíamos se Scott se convertesse ao catolicismo. Todos os sonhos que tínhamos partilhado acabariam. Trabalhar em equipe, como pastor e esposa, Scott voltar a ensinar no Grove City College ou no Seminário Teológico Gordon Conwell, e ambos viajarem e darem palestras sobre a doutrina da Reforma Protestante. Certa noite, disse-me que tinha começado a rezar o terço. Não podia acreditar no que ouvia. Nem sequer sabia que tinha um terço. O seu estudo, e agora a prática do catolicismo, começava a tornar-se sério. Um amigo nosso do seminário, Gary Matatix, desafiou a nova orientação teológica de Scott. Na frente de Scott, eu chamava-lhe o meu cavaleiro da reluzente armadura, que vinha salvar-me desta tragédia. Gary pressionava Scott, pedindo-lhe listas dos seus livros católicos. Eu estava-lhe muito agradecida, especialmente porque Gary era muito parecido com Scott, uma pessoa de convicções, que procurava realmente a verdade, fosse qual fosse.
Mas nunca poderei esquecer a noite em que Scott voltou ao nosso quarto, depois de falar por telefone com Gary durante horas, e me falou do entusiasmo de Gary com os livros católicos que estava lendo. Tudo o que consegui fazer foi chorar. O meu cavaleiro da reluzente armadura começava a ficar amolecido. Se Gary não era capaz de brecar Scott, eu não sabia quem mais poderia fazê-lo. Quando Gary organizou uma reunião com o Dr. Gerstner, as minhas esperanças voltaram, mas apenas para vê-las despedaçadas de novo quando ouvi o relato de Scott sobre esse encontro. Desde o princípio da nossa relação, Scott e eu tínhamos crescido e evoluído juntos, pelo menos em pequena escala, nas nossas convicções. Mas com ele mudando e eu me negando a mudar, começávamos a deixar de confiar um no outro. O fundamento de confiança do nosso casamento estava tremendamente abalado. Depois de um dia particularmente atormentado, disse a Scott: nunca pensarei no suicídio como uma opção, mas hoje pedi a Deus que me desse uma doença mortal, que acabasse de uma vez por todas com estas inquietações. Então você poderia encontrar uma bela garota católica e recomeçar a sua vida com ela. Scott sentiu-se muito abatido ao ouvir-me exprimir assim a minha angústia. Não volte a dizer e nem sequer a pensar isso outra vez. Eu não quero nenhuma bela garota católica. Quero você. Era o começo do inverno da minha alma. Recordo até em que canto da sala estava quando senti que a alegria do Senhor me deixava. Exceto em alguns breves instantes, não mais voltei a senti-la durante quase 5 longos anos. Foi um vazio como nunca antes tinha experimentado. A alegria do Senhor, que fora a minha fortaleza e alentar o meu espírito, estava agora bloqueada pela minha recusa em abrir-me ao estudo, à leitura e até ao diálogo. Sentia-me como diante de um muro, que não sabia como superar, e nem sequer estava segura se alguma vez quereria tentar. Senhora, a alegria desapareceu. Quem és tu? Eu te conheci durante toda a minha vida. Pensava que te entendia, mas agora não entendo nada. És o Deus dos católicos ou o Deus dos protestantes? Sinto-me tão confusa. Não houve nenhuma resposta.